Vem pegar? Morcego. Papai morcego? Morcego. Você está Papai bem? morcego. Dá licença. Bela, 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 bela. Morcego, você Bela, bela. bela. Morcego, você bela com muita saudade, morcego. Bela, bela. Bela, bela, bela. Ô, Josi. Eu tô bravo com a Bela Bela. A Bela Bela me bateu. A Bela Bela me bateu. Por isso que eu tô brava com ela. Eu tô fazendo. Morcego. Morcego. Cachorro morcego. Cachorro morcego. Cachorro morcego. Cachorro morcego. Cachorro morcego. Não, obrigada. Ah, sabe. Hã? Tá entrando mal? Tá Tá. sem barba. O que tem? O que houve? Ó, você. Tá, vamos lá. O que ela fez? Pronto. Aí toma conta dos seus cachorros, né? Não. Eu vou ver. Eu quero Ó, ser olha só, agora não pode não, filho. Agora tem que fazer... consertador. Boa noite. Entramos aí um pouquinho mais cedo, né? Pra já a galera começar a ir chegando. Já tem uma galera, ótimo. Então, pessoal, ontem, né, a gente... Olha, peraí. Ontem a gente tinha, né, essa live marcada, mas infelizmente aconteceu, né? Fala, Bruno, tudo bem? Beleza? Aconteceu uma coisa assim muito desagradável, né? Não cabe aqui eu colocar de fato o que aconteceu, mas foi uma notícia assim, um baque, uma notícia que parecia até sonho, tá? Pesadelo, né? Sonho que eu digo é pesadelo, né? Fora da vida real. Então isso aí ontem, né, me abalou bastante, né? Eu fiquei bem descompensado. Não acreditei até agora, né? Essa ficha não caiu. E nós resolvemos por bem, né? Na verdade nem eu, foi a Camila, que eu tava assim muito mal, né? Então eu deitei. Tive até que, né, utilizar alguns medicamentos para baixar um pouco a bola. E aí a gente resolveu fazer essa live hoje, né? Fazer essa live hoje, que é uma coisa já que a gente já está buscando há algum tempo, né? A gente aprendeu tanto, né? Várias estratégias, né? De meditação, né? De mudança do estilo de vida, da forma como você lidar com determinado problema, entendeu? Então a gente conversou bastante para tentar dividir isso com vocês. Então hoje o nosso objetivo aqui é começar, né, a falar um pouco, né, de ansiedade, né? Como é o gatilho da ansiedade, né? Como isso acontece, né? Será que basta um pensamento para você, enfim, entrar naquela roda viva, onde tem aquele cachorro, né, que fica tentando morder o rabo, o tempo inteiro roda, até que chega um determinado momento que ele cai, porque não conseguiu pegar o rabo. Eu diria que nós, em determinados momentos, né, quando estamos ansiosos, ficamos assim. Então, gente, eu sou um cara ansioso por longa data, né, sou muito ansioso, sempre fui. Hoje melhor, né, o conhecimento, o amadurecimento, eles vão trazendo, né, um equilíbrio dentro de você. Você passa a ser seletivo
nas suas escolhas e a passar a entender mais um pouco, né, daquilo que está acontecendo na sua vida, né? Porque às vezes o fato da não aceitação, a inconformação com algo que aconteça na sua vida e você não está esperando, tem pessoas que vão se suicidar, né? Tem pessoas que vão surtar, tem pessoas que vão mudar ad eterno, entendeu? Então, assim, o nosso objetivo aqui é falar um pouco. Para vocês duas aí. Gente, está acontecendo o seguinte. Parou, hein? Para controlar o estresse do Só, Gustavo, tá vendo? ele trouxe mais uma cachorra A gente para está casa. com 2 cachorros aqui Então estressados. são 2 cachorros, mais 5 pessoas. Realmente, assim, o meu nível de estresse, coisa que eu não tenho, está começando a Então, crescer tá aí, em mim, né? tá aí uma forma de você ensinar pro pessoal o que você vai fazer. Então tá bem que você complicado tá fazendo, nesse momento, né? né? Mas falar sobre ansiedade, eu queria perguntar para o Gustavo, né, sobre a questão dos hormônios na ansiedade. Porque é fato de que é a condição da vida da gente já há bastante tempo. As pessoas são muito ansiosas, né? Vivem contra o tempo, contra o relógio e atropelando os próprios pensamentos. E hoje, mais do que nunca, porque a gente está vivendo um fato totalmente inédito e de muitas incertezas e de muita tristeza, de muita dúvida, muito medo. Então é natural que os sintomas de ansiedade, né, eles cresçam nesse momento, né? E eu estava lendo, né, sobre a ansiedade, que é o lado bom da ansiedade, né? Que ele é importante a gente sentir ansiedade para a gente sair da nossa zona de conforto, correr atrás dos nossos objetivos. Acontece que quando passa do limite do bom, né? Quando você começa a ter sintomas ruins de falta de sono, indisposição, dor de cabeça, dor no corpo, a coisa começa a complicar e piora ainda mais quando vai para falta de ar, taquicardia e outros sintomas, né? Então eu fiquei com essa curiosidade, eu queria saber do Gustavo, assim, o que é realmente a ansiedade, quais são os hormônios, né, que estão envolvidos aí nessa condição desse sentimento aí tão forte que a gente tem. Então, eu acho que a gente está agora mais forte nas lives que a gente está fazendo, né? Eu sempre, na minha vida, né, eu vou fazer aqui esse breve comentário para iniciar a explicação. Na minha vida, eu sempre ouvi de outras pessoas, cara, você tem que ser professor, você tem que palestrar, você tem que ensinar, você tem que falar, você explica muito bem. E eu nunca fui, né, fã disso. No passado eu tinha uma resistência grande, né, para estar de frente no palco, ou então ser um professor. Mas as pessoas foram as que mais me encorajaram para isso, né? E eu estudo há 5 anos, né, programação neurolinguística, oratória, o que me deixa muito mais à vontade aqui falando com vocês. Então, eu gosto muito de exemplificar situações práticas, onde acredito que aqui nesse grupo que está aqui agora, digam o seguinte, vê se o que eu vou falar agora não é o que acontece com vocês. Imaginem vocês diante de uma situação quaisquer, onde você tem uma tarefa a desempenhar, você tem um prazo a entregar alguma coisa, você tem alguma conta a pagar, você tem algo que vai acontecer na sua vida muito importante. Então você naturalmente, né, tende, né, por essa dependência, você começa naturalmente a pensar nisso. Pensar, será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar errado? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Então, naturalmente, né, você já deve ter percebido que tem algumas pessoas que ficam da seguinte forma. Às vezes você está conversando com a pessoa faz assim do nada. Ela fica apática e pensativa. Aí você fala, tá viajando, cara? Não, tô pensando aqui. Se esse pensamento, desse momento que você estiver pensando nessa hora, se for um pensamento ruim,
um pensamento negativo, qual é a primeira coisa que acontece com você? Isso aqui, ó. Você faz o quê? Você faz uma inspiração, não profunda, simples, respira normal, faz uma apneia, né, que é prender o ar dentro do pulmão e começa a pensar. Isso pode levar 10, 15, 20, 30 segundos. Tem essa percepção. Quando chega em 20 segundos e você criou péssimas situações daquilo, naturalmente a falta de oxigênio circulante no corpo, né? Você está em apneia, você prendeu a respiração, a primeira resposta do corpo é o quê? Taquicardia. O coração começa a ter uma frequência cardíaca maior. Por quê? Porque está faltando oxigênio. Você fez uma apneia, quando você mergulha, né, e vai por debaixo d'água, você chega lá do outro lado com taquicardia. Né? É a forma compensatória que o seu coração tem. Né? Fala, seu Nelson. Uma forma compensatória que você tem, né, de estar compensando essa falta de oxigênio. A partir desse momento que o seu coração taquicardizou, para muitas pessoas é o gatilho inicial do pânico, da síndrome do pânico, da síndrome da ansiedade generalizada. E a partir desse momento tem pessoas que vão começar a apresentar o quê? Uma falta de ar constante, que ela fala, cara, eu estou passando mal. Eu estou passando mal. Aí daqui a pouco ela se entende numa claustrofobia. Né? Ela se sente, o ambiente que ela está é um ambiente que não é favorável. E ela tem que sair dali para respirar um ar puro, que ela se sente presa. Então, a partir desse momento que você faz uma apneia, tem um pensamento negativo, seu coração começa a taquicardizar, que mensagem você está mandando para o seu organismo? Qual a mensagem? É aquela mensagem de luta ou fuga. Luta ou fuga é o quê? Adrenalina. Ou você luta ou você corre. É você ver um pitbull. Você vê um cara armado. Ou você vai para cima ou você corre. Então é luta ou fuga. E a adrenalina é esse neurohormônio, né, da luta ou fuga. Então imagina, ou você vai fugir ou você vai lutar, é uma situação de estresse. Então a partir desse momento, né, que você tem essa descarga de adrenalina, o seu corpo, ele naturalmente ele já faz o quê? Ele já se contrai todo, você fica todo retesado. Por isso que muitas pessoas desenvolvem o quê? Torcicolo, dor no trapézio. Cara, tô com uma dor aqui, tô tenso. Toda a tensão vem para cá. A primeira coisa é se fazer isso aqui, ó. Você se defende, você contrai todo o ombro. Você aperta a coluna cervical. Apertando essa coluna cervical, você naturalmente vai ter dor cervical e podendo até ter uma hérnia. Uma hérnia cervical com uma dor que irradia para o braço. De tanto o teu estresse. Agora imagina você fazendo isso 20, 30, 40 vezes por dia. Você tendo pensamento negativo 20 a 30 vezes por dia. Isso para muitas pessoas é pouco. Então você está jogando uma descarga de adrenalina no seu corpo absurda. E a segunda liberação, né, de um outro hormônio que ocorre num segundo tempo é a liberação do cortisol. O cortisol, ele é liberado, né, você libera adrenalina de forma instantânea. Quando essa adrenalina cai, né, na circulação, o cortisol ele é liberado. Por que ele é liberado? É que, na verdade, é uma bomba, né, de açúcar, de energia que você está naquele momento ali no sangue, né, para quê? Para lutar ou fugir. Então o seu corpo está precisando de energia nesse momento. Entendeu? Então, naturalmente, o seu corpo faz o quê? Joga cortisol na sua circulação em excesso, pensando, ou luta ou corre. Só que, na verdade, o seu organismo ele vive à base de instinto, ele responde a instintos. Você não vai correr e você não vai lutar. Foi basicamente um pensamento negativo. A partir disso, você volta à tua normalidade, você se distrai e volta à normalidade. Mas o cortisol está lá, a adrenalina está lá. A pressão provavelmente vai subir um pouco, porque a adrenalina fecha o vaso. Tá? E aí passa 10, 15 minutos, volta o pensamento negativo. Todo o processo é repetido. Adrenalina, contração, cortisol. Adrenalina, tal. No final do dia, o que vai acontecer? Você vai ter uma quantidade liberada de cortisol absurda. E o que o cortisol em excesso no sangue faz? Engorda. Porque é como se fosse uma bomba, né, de energia, né, de açúcar. Vamos falar aqui que a gente está falando no meio para leigos.
né? Deve ter algum colega médico, mas eu estou tentando colocar de uma forma prática. Você libera uma substância que vai te dar energia 20, 30 vezes por dia, só que você não utiliza ela. Ela é liberada e não aproveitada. O que ela faz? Ela vai liberar lá a insulina, vai aumentar o tamanho do seu adipócito e você vai começar a ganhar peso. Essa é a fisiopatologia do estresse aumentando o peso. E quando esse cortisol, aonde é que o cortisol atua piorando a ansiedade? A gente sabe que quando a gente tem essa liberação de cortisol, né, pelo estresse, pelo um pensamento negativo ou por qualquer outra coisa, esse cortisol, ele vai matar a flora intestinal. Ele mata a flora intestinal, né? Porque esse hormônio liberado de forma constante, ele vai atuar em cima da flora intestinal, matando, né, bactérias boas, piorando, podendo até causar, não é incomum você ver pessoas com intestino irritável, síndrome do intestino irritável, sem causa aparente nenhuma. Pode ser por estresse. Pessoas que têm quadro de diarreia e constipação, pode ser por estresse. E o que é pior, nós sabemos que o intestino é o grande produtor de serotonina, né? Serotonina é um neurotransmissor inibitório, relacionado ao prazer, à tranquilidade, entendeu? Ao bem-estar. Então a gente sabe que o intestino ele produz na faixa de mais ou menos 80% dessa serotonina, né? O cérebro também produz para ele uma quantidade menor, bem menor. Perfeito? Então você avalia uma situação dessa por uma pessoa que é estressada ad eterno. Essa pessoa fatalmente ela vai ter morte de toda a flora intestinal dela, ela vai estar com uma pessoa com sobrepeso, ela vai estar formando placa de ateroma, ela vai estar com resistência à insulina, ela vai estar com uma libido morta, seja homem ou seja mulher. Por quê? Porque o cortisol é o hormônio da sobrevivência. Se a gente chegasse assim, cara, qual é o hormônio que eu quero que chegue a zero e eu não vá morrer? Testosterona chegou a zero? Chegou. O que vai acontecer com você? Você só vai ficar deprimido e sem libido. Na mulher, está sem estrogênio, sem estradiol, sem estriol. A mesma coisa, pode ficar um pouquinho deprimido e sem libido. Mas se o cortisol, teoricamente, ele chega a zero, você morre. Então, naturalmente, como a fonte, né, do cortisol ele vem lá do colesterol, e o colesterol é base para montar testosterona, estrogênio, estriol, progesterona, aldosterona, DEA, todos os hormônios, qual é a primeira coisa que acontece? O corpo fala, olha só, testosterona, você vai ter que deixar isso aí para um segundo momento. Porque agora, nesse momento, a gente está precisando de cortisol para esse cara aqui sobreviver. Então ele direciona toda a formação hormonal para o cortisol. E aí que a gente tem, não é incomum ver, você vê pacientes com níveis hormonais horríveis. E com o cortisol alto, que é horrível, ou o cortisol baixo, que é horrível. Inicialmente, como é que é feito isso? O cortisol, né, você liberando ele, a gente tem a glândula suprarrenal que é que produz, né, o cortisol. Então, você tendo uma demanda muito grande de produção desse hormônio, chega um determinado momento que a glândula, não é que ela entre em falência, mas ela cansa de produzir tanto cortisol da forma como você está solicitando pelo estilo de vida que você está levando. Daí vem o termo, né, conhecido como fadiga adrenal aguda. Fadiga adrenal aguda é uma coisa que está acontecendo agora. A fadiga adrenal crônica, né, que é uma coisa muito ainda discutida, é o que? É o cortisol baixo. Na fadiga aguda você tem um nível de cortisol alto, que é quando o seu corpo ele tenta manter um nível alto para manter você vivo, para manter você ainda conseguindo interagir e resolver as suas coisas. No momento que ela cansa de produzir essa quantidade de cortisol absurda, o nível vem aqui para baixo. E é nesse momento que a gente encontra pacientes, né, com depressão, pacientes que acordam muito cansados, pacientes que têm uma avidez, muitas das vezes, tá, por sal, com uma comida salgada. Tem pessoas que têm isso e têm pressão baixa. Então buscam no sal a compensação. E o sal vai fazer o quê? Vai reter líquido e a pessoa aumenta mais o peso. Já tem outras que vão para o doce. Normalmente 80%, né, das pessoas, e muito mais as mulheres, vão para o doce. E o que o doce faz?
ele pega, vai para a circulação, o seu corpo naturalmente libera insulina. A insulina é um hormônio mais anabolizante que a gente tem, ele faz crescer tudo, câncer, gordura, músculo, tudo, tá? E a partir da liberação desse hormônio, você ganha peso. Então, se a pessoa come doce para combater a ansiedade, ela vai ganhar peso o tempo inteiro. Só que o que acontece? Se você é uma pessoa ansiosa e resolver comer toda vez um doce no momento que você tiver um pensamento negativo ou uma ansiedade, você vai simplesmente chegar aí facilmente aos seus 120 quilos. Então, qual é a causa? Como é que a gente pode fazer, né, para tentar amenizar isso? Ah, pode utilizar medicamento? Pode. Pode utilizar suplemento? Pode. Tudo bem, não vejo problema. Será que é a causa? Ou será que é a consequência? A ansiedade, normalmente, ela vem de alguma coisa que teoricamente você está fazendo errado. Então, o fato da tua mente, né, estar poluída, né, com pensamentos negativos, que para mim é a grande geriatriz da ansiedade. E a ansiedade, ela gera vários sinais e sintomas, tá? Que se você chega para cuidar, de repente, diante de um médico, e você tem dor de estômago, você tem dor de cabeça, você tem dor muscular, você tem fadiga, você vai tomar. Você vai tomar uma dipirona para dor de cabeça, você vai tomar um omeprazol, você vai tomar um anti-inflamatório não esteroide como um Cataflão, Voltaren, né, para dor muscular. E fatalmente você vai tomar um Rivotril, um diazepam, qualquer outra droga aí que faça você melhorar a sua qualidade de sono. Então, gente, eu não sei, né, se vocês dividem aqui da mesma opinião que eu, mas quem é a pessoa que nunca teve, né, um pensamento negativo, que foi inundado por isso? Eu, particularmente, eu vou falar para vocês, isso aconteceu comigo, completou 24 horas agora, né? Agora eu peguei o carro, agora há pouco, eu precisei sair, né, para ver o mar tá de ressaca. Aí, montaninha. Eu saí para olhar o mar, sabe, aí fui ali, e eu no carro, eu me pegava todo momento pensando no que aconteceu comigo. Todo momento eu pensando no que aconteceu comigo. E quando eu me via naquela situação, eu falava, cara, sai daí, foge daí. E eu saía. Quando eu me via, eu estava pensando naquilo de novo. Tudo bem que é uma coisa que está muito recente, né? E eu falei, gente, esse meu pensamento, ele está jogando, toda vez que você tem um pensamento negativo na sua vida, você está jogando substâncias tóxicas, cancerígenas no seu sangue. E se você jogar ela 30 vezes por dia, tenha certeza que você pode ser acometido por isso, tá? A gente sabe que câncer hoje é uma coisa que ela é muito mais do meio ambiente, é o meio que a gente vive. A questão familiar a gente não pode desconsiderar, mas ela é mínima. Ela é mínima. Então, se a gente fosse preocupar com as doenças que os nossos antepassados tiveram, meu amigo, ninguém vai sobreviver, porque todo mundo vai morrer de alguma doença. E a questão do que eu tenho, o que eu penso em relação à doença é uma coisa só. Se seu pai, né, uma coisa que é muito comum no consultório, o paciente chega, poxa, doutor, meu pai era diabético, meu avô era diabético, meu bisavô era diabético, eu vou ficar diabético? Ah, doutor, só que tem uma observação. Eles adoravam comer, né, cocada, como é que é aquele doce? Rapadura. Aí eu pergunto, peraí, a diabetes é familiar ou ela é ocupacional, ou ela é do ambiente? Meu amigo, se você comer e tiver os mesmos hábitos dos teus antepassados, você vai desenvolver as mesmas doenças. Não se iludam com isso. Não se iludam. Gustavo, só retoma aqui os sintomas físicos. Você falou de taquicardia. Então. Dor no peito, respiração ofegante. Sim. Os sinais e sintomas, né, eles podem ser uma dor de cabeça, uma sudorese, né, que é um suor frio, uma sensação de desmaio, dormência, né, parestesia, que é a dormência no braço, você pode estar simulando um infarto, você pode ter uma queda de pressão, você pode ter um aumento da pressão, você pode, né, ter vários sinais e sintomas, náuseas, vômitos. A queda de cabelo você pode associar a
crise de ansiedade também? A queda de cabelo eu posso associar e eu explico a fisiopatologia disso. Fisiopatologia é o quê? A gente tem... Eu sou explicativo, né? Porque a gente está aqui com pessoas que não entendem. Fisiologia quer dizer o quê? O funcionamento de um órgão e sistemas. Tá? Como é que a testosterona é produzida? Tem uma historinha que você conta. Então o nome disso é fisiologia. Fisiopatologia é a história da doença. Patologia, de patologia de doença. Entendeu? Então a fisiopatologia da queda de cabelo por estresse, qual é? Lembra que eu falei da liberação da adrenalina? Tá? A adrenalina, ela é um vasoconstrictor. Se o vaso é assim, ela faz isso no vaso, ó. Fecha o vaso. E você tendo isso aí, né, N vezes por dia, falta de ar também com certeza. Janaína falou falta de ar. Falta de ar com certeza, né? Que é dispneia. Então, se você tem essa liberação de adrenalina o tempo inteiro, o que acontece com essa artéria que leva o sangue até o folículo piloso? Ela fecha. Quando ela fecha, não chega nutriente, o cabelo afina e cai. Então, existe um processo fisiopatológico correlacionando o estresse com a alopécia, que é a queda de cabelo. Eu vi um dado de pesquisa que diz que mulheres representam o dobro do número de pessoas com casos de transtorno de ansiedade, mais que os homens. Eu achei esse número, assim, o dobro do número de homens, achei alarmante. Eu queria entender se realmente é isso, se é uma pesquisa, você concorda com essa afirmativa, e por que, se tem a ver com questões hormonais, Então, dos hormônios femininos, então, o que eu costumo dizer é o seguinte, eu costumo dizer que, via de regra, a mulher é emoção e o homem é razão. A gente sabe que isso não é uma regra para todo mundo, mas as mulheres são mais emotivas normalmente que os homens. E todas as mulheres têm mais problema de tireoide do que os homens. Por quê? A medicina chinesa fala isso. A tireoide é o órgão das emoções. Pessoas emotivas, quem é médico estiver aqui, quem estiver nos assistindo, se você tiver feito uma ultrassom cervical, né, da tireoide com Doppler, sem Doppler, se você encontrar cisto ou nódulo, normalmente isso está ligado a pessoas muito emotivas. Então, tireoide é o órgão das emoções. Mulher normalmente, ela é mais emoção, né? Ela é mais emoção. Então, em relação à pergunta, né, que você falou, né, disso, quando a pessoa é mais emotiva, ela está mais sujeita a ter ansiedade. Então não tem a ver com o hormônio. Não, a questão do hormônio feminino, todo hormônio feminino, um dia ele foi masculino, né? Os hormônios femininos, eles derivam do masculino. Entendeu? Então, assim, né, a questão da emoção, eu não diria que fosse uma coisa hormonal, né, da mulher. Mas comparando a testosterona com, no caso dos estrogênios, eu diria que teria uma tendência pelo ser mulher, não só pelos hormônios, mas por outras coisas mais. Né? Aqui a Taninha falando, insônia, exatamente, é outro quadro. A pessoa que tem crise de ansiedade pode fazer reposição hormonal na menopausa? Janaína, olha só, uma das causas de ansiedade na menopausa é exatamente essa. Né? A mulher fica mais ansiosa, porque o que acontece na menopausa? Todos nós temos receptores no corpo inteiro quase para todos os hormônios, vamos falar dessa forma. Quando falta, a mulher entra na menopausa, ela para de produzir os hormônios principais dela. Então o cérebro recebe pouco estrogênio, o osso, daí a osteoporose. Aqui a pessoa pode desenvolver mais facilmente doença neurodegenerativa, diminui a massa muscular, diminui a massa óssea, ou seja, nós temos receptor no corpo inteiro. Então a mulher não é incomum ela apresentar ansiedades mais crônicas e mais comumente tem mais episódios de ansiedade quando ela entra na menopausa, gerando insônia. Aí vem a questão dos fogachos, né? A pessoa está dormindo, daqui a pouco tira a coberta, calor, daqui a pouco frio, calor, frio, você não dorme. Se você não dorme, você vai ficar irritada, cansada, estressada e ansiosa.
Então tudo gera, né, uma resposta. Principalmente nesse momento que a gente está passando, né? De isolamento, com muitas restrições. Sim, não, esse momento eu acho que é um momento único que eu acho. Acho não, né? Eu tava falando com a Camila que o meu avô e minha avó, né, eles passaram dessa vida para outra, minha mãe, e não viveram o que eu estou vivendo, né? E o que várias gerações estão vivendo. Então, né, isso aqui é uma surpresa. Eu digo assim, né, que ela falou para mim, se há 3 meses atrás eu dissesse para você que todo mundo ia ter um vírus aí, que ia deixar todo mundo em casa e o mundo ia parar. Porra, vai falar, você tá de sacanagem, né? Você tá brincando comigo. Então, quando acontece isso, cara, você, né, o fato de você se reinventar, de você mudar o teu modelo. Por que eu estou falando da questão da mudança de modelo? Porque pensa o seguinte, gente, se você tem a mesma atitude hoje aqui, você vai ter o mesmo resultado lá. Então, para você mudar um resultado que está te incomodando, você precisa mudar aqui na base, na atitude. É como você inicia o processo. Mudou a atitude, o resultado muda. Agora, com uma atitude igual, não queira mudar aqui, esquece. Né? Se você é uma pessoa que está querendo acordar um pouco mais cedo para o teu dia render mais, né? E você acorda, né, 10 horas e você continua acordando 10 e vive reclamando da vida. Doutor Bruno falou resiliência. Para mim é a palavra aí, de todo esse período que a gente está vivendo, Bruno. É a resiliência, exatamente. Eu sinto que todos os dias eu tenho que exercitar a resiliência, porque tem momentos que também é difícil, né? A gente usa de várias estratégias para manter o equilíbrio mental, mas tem momentos que a gente dá defeito. No início do isolamento, eu estava com muita dificuldade de ficar em casa, porque eu sou agitada e, enfim, estava me achando improdutiva e tudo mais. Agora eu estou vivendo uma outra situação que, de repente, outras pessoas aqui estão sentindo a mesma coisa, que é a fobia de ficar na rua. Então, as poucas vezes que eu saio, uma vez por semana que eu trabalho fora de casa, e um dia na semana que eu tiro para ir à rua, ao mercado, que agora também já vou começar a evitar, eu tenho me sentido muito mal de ver todo mundo com máscaras. É uma sensação muito estranha e isso tem sido bem difícil para mim, sabe? Olhar uma realidade e achar que eu tô dentro de um sonho, né? Que isso não é real, e pensando em quando isso vai acabar. A gente tem previsões aí de datas que colocam pra gente, mas é tudo muito incerto, né? Especulativo, né? E também a gente sabe que depois disso, a gente, né, como é que vai ser essa nova realidade, né? Como é que as coisas vão acontecer? Hoje vi uma foto bem chocante para mim, que eu nem sei se é verdade, mas enfim, as crianças na China retomando as aulas como elas estavam, todas com máscaras e aquele capacete, e aquilo ali foi bem assustador para mim, enfim. Mas eu acredito nisso também, que a resiliência é a palavra-chave. Alguém falou aqui, vem um pouco de ansiedade, situações rotineiras, eu saio de casa. Horrível sair de casa. Eu estou com dificuldade de sair de casa. Nunca pensei que fosse falar isso. Enfim. E aí a gente colocou aqui as estratégias, né, que a gente tem utilizado desde o início desse isolamento para poder cumprir as nossas tarefas, viver o nosso dia a dia como família, como casal, como indivíduo, né? E então é isso que a gente vai colocar agora aqui, né? Eu coloquei como número 1 evitar ao máximo a televisão. Eu não gosto de televisão, não assisto, né? Mas é um hábito da maioria das pessoas, e aqui em casa também é assim. Mas a gente decidiu não assistir mais televisão, porque realmente as notícias são bem desanimadoras.
e são bem sensacionalistas também. Então foi a primeira medida foi evitar ao máximo a televisão, não assistir mais nenhum tipo de notícia e tudo mais. E também, junto com isso, valorizar e potencializar cada vez mais o pensamento positivo, com palavras positivas, com vídeos que mostre cenas bonitas de coisas de que a gente gosta, praia, floresta, cachoeira e tudo mais. Fazer chamadas em vídeo com pessoas que a gente gosta, com os clientes também e com a nossa família. Então fazer esse contato através dos vídeos tem sido assim um acalanto, sabe? Para mim, especialmente, é uma estratégia que a gente está usando aqui em casa, né? E a rotina da família, criar um horário, né? Manter o horário de acordar, que a gente considera muito importante. A alimentação, né? Os bons hábitos que, graças a Deus, a gente sempre teve, né? Então, hoje, mais do que nunca, mantendo esses bons hábitos, né? Alimentação, cuidando bastante da alimentação, para que a gente não é nem por questão de engordar e nem nada disso. Tem alimentos que são ansiolíticos também, né? Exatamente. O meu cuidado maior é esse. Eu falo sempre a questão do açúcar, que deixa a gente bastante agitado. E, na verdade, quando a gente está com ansiedade, a gente quer comer um doce. Então, é difícil, às vezes, né? Conseguir controlar isso. A gente quer o doce, mas o doce não favorece a nossa rotina de isolamento, porque vai deixar a gente mais ansioso, né? Mais agitado, mais inquieto. Exatamente, não vai levar a lugar nenhum. Uma coisa que eu digo para vocês, né, evitarem, é a questão do açúcar, principalmente o açúcar branco refinado. O açúcar branco, ele, além de ser extremamente engordativo e inflamatório, ele atua no cérebro, né? Estimulando a produção de substâncias excitatórias. Tá? E que substância é essa? Ela se chama glutamato. Glutamato é um neurotransmissor ligado à agitação. Né? Então, muitas crianças hoje que são tratadas aí com Ritalina, por exemplo, por ter déficit de atenção, provavelmente não tem uma dieta minimamente orientada. E essa criança deve comer açúcar todo momento. Então ela fica agitada 24 horas por dia, tem insônia, e os pais buscam no medicamento. Então, antes da gente partir para o medicamento, que é a coisa mais fácil, né, pegar um comprimidinho e tomar, vamos buscar a causa do problema. Né? Por que essa criança é excitada, fica agitada o tempo inteiro, vai mal no colégio, né, não consegue acordar, dorme altas horas. Né? Então isso aí são coisas que, se a gente fizer, né, olhar basicamente, né, literalmente o básico. Qual é o prato dessa comida? Vê lá. Aí de manhã ela come, né, um copo de café com leite com Nescau e açúcar, um pedaço de pão com queijo. Aí no colégio ela vai, come um hambúrguer e toma uma Coca-Cola. Chegou em casa. A Janaína falou aqui que ela melhorou muito das crises com dieta específica. Isso é muito interessante, porque eu escuto muitas pessoas falarem assim, não é hora de fazer dieta porque eu tô ansiosa, eu tô angustiada, eu tô presa e eu não quero fazer dieta agora. Eu até não gosto muito dessa palavra. Eu acho que é cuidar da alimentação. Cardápio, né? A gente fala cardápio, né? Olhar para o alimento com mais carinho, né? E ver os benefícios que ele apresenta. E da mesma forma também o alimento que não é benéfico para o nosso organismo, olhar também com atenção e ver por que é melhor evitar aquilo ali, né? Tem um aplicativo bem legal que a gente está usando aqui, principalmente com as crianças, para ir mostrando, né, para eles o que é bom, o que não é, num pacote de biscoito, por exemplo, que chama Desrotulando, não é isso, Gustavo? Muito legal, a gente está usando aqui, porque foi uma forma que a gente encontrou de não impor que não coma, mas mostrar por que não é legal comer aquilo. E a Ana Cristina falou também que a humanidade estava muito acelerada e esse vírus, de uma certa forma,
trouxe essa desaceleração, né? E realmente, né? Trouxe essa desaceleração, trouxe essa busca da gente olhar um pouco mais para dentro. E eu particularmente penso também na questão do desafio individual, né? De buscar nesse momento novas alternativas. Uma coisa que eu tenho pensado muito desde o início do isolamento é o autocuidado, né? O que é o autocuidado? É você olhar para as suas necessidades, para aquilo que é importante também para você, para o seu tempo único e valorizar bastante ele, sabe? A gente está tendo a oportunidade de fazer isso. E com isso, aqui o que a gente tem feito? Aumentado as nossas rotinas com as respirações, que a gente sabe já há bastante tempo que... A gente vai fazer, né? Sim, claro. A gente vai fazer, nós estamos aí com 41 minutos de live, a gente vai separar um tempo, né? Como ela falou da respiração, e a gente vai fazer prático aqui, a gente vai todo mundo respirar. Preparem-se. Fala aí você então, que eu tô perdido. Então, a gente usa bastante as técnicas de respiração. Eu digo sempre que aprender a meditar e respirar me tirou, num determinado momento da minha vida, do fundo do poço mesmo. Tratar minha tireoide também. Mas, em primeiro lugar, foi aprender a respirar e meditar, né? E eu achava que era impossível que eu conseguisse meditar, porque eu sou agitada, sou acelerada, não sou ansiosa, mas sou bastante agitada. E quando eu entendi, né, que a meditação é simplesmente eu parar e observar os meus pensamentos, e a respiração, ela é ótima, ela introduz você a esse momento de você observar os seus pensamentos, observar o espaço entre um pensamento e o outro e observar o que aquele pensamento te remete. Então, foi uma das melhores coisas que eu aprendi foi a respirar consciente e dessa forma começar a meditar. E isso tem assim me ajudado a todos nós aqui, né, bastante. Fazer essa rotina de respiração e meditação. Sim. Aqui, então, acredito aqui, né, eu acho que eu estava até olhando recentemente num site aí um site normal desse de notícias, que as aulas de yoga e de meditação elas aumentaram absurdamente, né, na internet nesse momento do confinamento, né, e a gente já está, né, a gente vai procurar agora fazer lives diárias, né, com convidados, com a gente, eu falando, ela, Camila, entendeu? E Bruno falando, meditação é excelente, você esquece do passado, deixa pensar no futuro, se concentra no agora. Exatamente. É muito bom. Resumindo, né, viva o momento presente, o que é muito difícil. Principalmente agora, né? O ansioso olha para o futuro, o deprimido olha para o passado. É uma regra. Então, assim, gente, o que você acha da gente? Tem mais alguma coisa para a gente falar? Não, acho que agora cara, algumas coisas que a gente colocou, né? Eu coloquei também escolher bem. Eu gosto muito de música, sempre gostei. Faz parte do meu dia a dia ouvir música, sempre. Mas eu tenho feito a opção de ouvir mantras, porque te traz uma sensação de calma, de paz, de relaxamento, te leva para um estado assim mental mais positivo. Então, quem tiver oportunidade de manhã ouvir um mantra, botar na playlist aí no seu Spotify, uma playlist de mantras, eu acho. A gente toma café, assim, a gente vai dormir e tomar café ouvindo mantra. Religiosamente. E isso tem feito assim muito bem. Flavinho entrou. Fala, Fravelso.
Bom, como casal também, gente, a gente sempre vê as pessoas falando, né, que é um dilema. A rotina com crianças é um dilema. É um dilema, realmente não é fácil, né? Ainda mais com essa questão de escola e tudo mais em casa, mas a gente tem que administrar isso, faz parte da nossa vida, né? E é isso aí. E como casal, a mesma coisa, né? A gente tem uma facilidade grande porque a gente já trabalha juntos, a nossa rotina é muito junto, de treino, de tudo, então não é difícil pra gente, mas tem as horas também que um ou outro aqui dá defeito, né? Então, a estratégia de respirar 50 vezes e, né, abaixar o tom de voz, né, e pensar antes de falar, ou seja, silenciar um pouco, também tem sido bem usada aqui em casa, porque tem horas que um ou outro dá o defeito e não é momento para DR, porque, né, a situação não favorece DR para ninguém, gente. A verdade é essa. Então, a gente vai fazer agora a respiração das narinas alternadas. É uma respiração, uma técnica de respiração que eu gosto bastante. Numa próxima live, a gente vai chamar nossos professores de yoga, que são assim excelentes para falar a respeito dos benefícios dessas técnicas de respiração, tá? E também uma amiga que é neurocientista que vai falar de forma técnica todos os benefícios de cada respiração. Então a nossa proposta aqui é o quê? É fazer as respirações que a gente aprendeu, né, como pro nosso dia a dia, tá? Sem aqui se entreter em explicações técnicas muito grandes. É só mesmo mostrar a forma como a gente faz essas respirações. Então, até aqui. Não, então, vamos começar, né? Sim. A gente tem aí 13 minutos. Dá tempo. Dá tempo. A respiração das narinas alternadas, ela é bem simples. Aqui, a gente está sentado numa cadeira, então não dá, né, para mostrar a postura, mas o ideal é que seja sempre assim, coluna ereta, de preferência, você não está encostando em nenhuma parede. Eu sei que às vezes é difícil para quem não está acostumado, mas tenta, insiste, persiste, porque esse incômodo que a gente sente de não estar encostado em nenhum lugar, né, de ter que sustentar o nosso próprio corpo, ele já é o primeiro desafio da respiração. Porque a hora que você tem que ficar aqui no teu momento presente, sentir o incômodo, o que o teu corpo está falando para você, aonde está te incomodando, isso também é importante. Essa resistência nesse momento, ela é importante para esse processo de respiração. Então, você senta sempre de forma relaxada. O que a gente aprendeu é que durante o dia você senta com pernas cruzadas, né, e as mãos apoiadas na perna. Então, se for durante o dia, as mãos sempre para cima. Se for à noite, as mãos para baixo, apoiadas assim na perna, de dia assim. Tem a ver com energia solar e com energia da terra, né? Não vou me aprofundar, mas é isso aí. Então, nessa técnica das narinas alternadas, você vai usar o seu dedo médio para obstruir uma narina e você vai fazer uma respiração total e segurar. E aí você vai para o outro lado. Assim. Solta. Quer fazer? Sim, assim. Eu vou falando, você vai fazendo? Então, pessoal, você antes da gente começar essa respiração, eu gostaria que todos vocês, né, respirar fundo, todo mundo sabe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encher o pulmão de ar o máximo que você puder, o máximo, tá? Então, eu vou fazer aqui 3 vezes. Então, eu quero que todo mundo que esteja assistindo agora faça da mesma forma, tá? Então, vamos lá, ó.
Segura. Deixa aí. Mais uma vez, gente. Inspira fundo máximo. Vamos. Segura 2 segundos. Deixa ir. A última vez agora, gente. Vamos lá. Inspirar de forma lenta, segurar 3 segundos agora. Ok? Vamos lá, gente. Vamos. Isso. Agora, gente, narinas alternadas da seguinte forma. Você vai colocar esses 2 dedos aqui na testa, esse dedo anelar e o dedo aqui, né, o polegar, tá? Então o que a gente faz? A gente começa, né, respirando aqui, ó. A gente bota os 2 dedos. Ai, Liz, linda. E aí a gente começa a respirar por um lado, tá? Respira por aqui, tá? Então vamos lá. Tampa esse lado aqui, você tampa esse lado, tá? Tampou esse lado e respira por esse lado. Só que eu fazendo assim você não consegue ver, então por eu vou isso fazer. que eu fiz assim, porque no final das contas Tá? já não vejo. Então pode fazer. Porque Então você vai, assim ó. dá pra ver melhor. Segurou. Inspira. Segurou. Pode fechar os olhos, quem quiser. Inspira. Segurou. Soltou. Vou botar aqui porque vocês já aprenderam, tá? Vamos lá. Inspirou. Segurou. Soltou com a narina direita. Inspirou. Segurou. Soltou com a narina esquerda. Mais 2 vezes. Inspirou. Fechou. Soltou com a narina esquerda. Última vez. Que lindo. Segurou. Soltou. Gente, essa respiração a gente está fazendo aqui, né, de uma forma demonstrativa e falada, tá? Mas quando a gente faz essa respiração num quarto fechado, com silêncio, você entra em transe. Então a gente orienta a fazer o quê? De 8 a 10 vezes essa respiração. A gente faz essa respiração das narinas alternadas para a gente entrar, né, num momento assim de transe, num momento de relaxamento, onde você abre a tua mente para você, enfim, começar a meditar. Perfeito? Então esse é uma respiração básica de narinas alternadas. Você inspira, enche o pulmão, segura 3 segundos, aqui você fecha. Depois você inspira pelo mesmo lado onde você expirou. Então, inala e exala. Segurou. Perfeito? Gente, 8 a 10 vezes. Perfeito? Essa é uma respiração. Você pode, o ideal é você fazer sentado, ô Bruno, porque deitado você pode dormir, tá? Então é uma coisa assim que pode fazer deitado, mas se você for meditar, você pode dormir, principalmente se for à noite. Beleza, pessoal? Então assim, essa é a respiração das narinas alternadas que a gente utiliza para iniciar um processo de meditação, tá? Assim, gente, uma outra coisa que eu quero falar aqui, né, que a gente se propôs, a gente semanalmente, eu e a Camila vamos fazer uma live. Vão ter lives que eu vou fazer sozinho, que ela vai fazer com o professor de yoga, ou seja, a gente vai variar. Só que a gente vai fazer uma live por semana para falar exatamente isso, para estar apresentando para vocês técnicas que a gente aprendeu, que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia. Quero até falar que a Paola falou ali que a filhinha dela ali estava fazendo as respirações com a gente direitinho. Então a gente já está na nossa programação uma professora de yoga infantil, maravilhosa, Isabela, muito boa.
E a gente pode ver um horário aí de 11 horas da manhã para que as crianças também possam participar. É bem interessante, a Mel faz yoga desde os 2 anos e meio de idade. Né? Acho que é isso. E bem pequenininha. E sim, nós percebemos muitos efeitos positivos, sabe? Na concentração, enfim, no próprio sono. Então é muito bom, né? É algo que nós, enquanto adultos, estamos buscando, né? Como método para salvar vidas, que é o nosso caso agora. Mas quando a criança ela aprende, desde cedo ela começa a praticar, ela já vai levando aquilo para a vida dela naturalmente. Então só vejo assim como positiva a yoga sendo introduzida desde a infância, né? Então, Paola, vai ter yoga para criança aqui também. Pessoal, tá? A gente tem ainda aí mais ou menos uns 5 minutos. na verdade 4 minutos. Então, gente, como teve gente que entrou agora, vamos repetir as narinas alternadas? Vamos fazer todo mundo junto? Vamos? Sim. Vamos Você fazer? Quer mostrar uma outra? Então, não, é porque falta 4 minutos e aí, na verdade, a gente deixa para a semana que A vem. gente ensina outra A gente vai fazer o prática de CRIA. respiração. Então, pessoal, né, vamos fazer de novo no tempo que nos resta. Antes de começar, a gente faz uma respiração profunda. Respira fundo o máximo que você puder. Enche o seu pulmão até você não conseguir mais. Durante 3 vezes. E segura durante 3 segundos, depois solta o ar com vontade. Tá? Então vamos lá. Mão aqui sobre as pernas. Tá? Vamos lá. Mais uma vez, respirando de forma lenta. Deixa ir, gente. Deixa ir, sai. Mais uma. É muito relaxante essa respiração profunda. Vamos lá. Muito bom, gente. Estabiliza as emoções. Estabilizou. Agora, 2 dedos aqui na testa. Dedo polegar. No caso aqui, o polegar na narina direita. Dedo anelar assim, tá, gente? na narina mais fácil. esquerda. Então, a gente vai começar a respirar pela narina direita. Então, vamos lá. Respira fundo, segura 2 segundos. Tampa a narina direita, solta pela esquerda. Por essa mesma narina você vai encher o pulmão de novo. Tampou a narina esquerda, soltou o ar pela narina direita. Fizemos um ciclo, tá? Vamos de novo. Inspirou o máximo. Segura 2. Fecha, solta pela narina esquerda. Inspira pela narina esquerda. Fechou a narina esquerda, soltou tudo pela direita. Tá bom, 2 né? ciclos. Já foi, né? São 10 ciclos que Perfeito? você pode fazer. Para você entrar no momento de relaxamento, de transe, de simplesmente se conectar, para você iniciar uma meditação, isso aqui já é o suficiente. Tá? Não queira meditar no primeiro dia nem no segundo, que você não vai conseguir. Mas a perseverança é a chave de tudo e a resiliência. Gustavo, eu botei uma frase aqui para finalizar, que diz o seguinte: a única revolução possível é dentro de nós. Ou seja, se você quer que o mundo mude, comece a fazer a sua parte. O mundo não vai mudar só se você quiser. Para o universo, você tem que colocar e expor e fazer a sua vontade o certo.
Aí sim você vai estar dando a sua contribuição para uma mudança do mundo. Gente, 12 segundos. Tá 10 tudo segundos, difícil, gente. Ó, mas vamos acreditar. amanhã tem mais, tá? Obrigada, viu? Um beijo, gente. Boa noite pra todo mundo.